C4 has been successfully activated. Bomb detonation countdown successfully started. Who do you think's going to win the West this year? The Clippers. The Clippers not only have the best defensive versatility in the league, yes, the Lakers have a height advantage, but the three-point shooting of the Clippers with Lou Will and Trez on the floor, the Clippers are the best team in basketball. The Clippers are loaded, and this is going to be like an advanced, organized version of rec ball. Start with the fact defensively. Who's going to score against the Los Angeles Clippers? I would give the slight nod as a defender to Kawhi over Jordan. I'm going to say the Clippers. That team defensively is going to be great. I know it's hard to embrace. Kawhi's the best player in the game, and he's the most impactful. That team is mentally and physically tougher on the defensive side of the ball. Clippers are hungrier. They got more dog. They got more nastiness. Patrick Beverly. That's why the Clippers are my choice to make it to the NBA Finals out of the West. I think the Clippers are a better team. This will be the Clippers in pretty short work, 5 games. In short work? Yeah. I have a hard time picking against the Clippers. I think it's the Clippers' championship to lose this year. A shocking upset. They eliminate the heavily favored Clippers here in the second round, and an historic series win against the team that many felt was the favorites to win the championship. They failed to reach the conference finals. It's never happened in their franchise history. They had 3 opportunities. Boas, família Moneyball. Estamos de volta mais uma vez com o vosso host favorito, William Azulay. Bem, hoje vamos falar um pouco sobre os LA Choke, quer dizer, LA Clippers. Ups. Pelos vistos, nas terras de Kawhi e Paul George, as coisas não andam nada bem. Passaram um ano a negar histórias para evitar que as pessoas soubessem da verdade, só que como não se pode esconder tudo, né? Não se consegue esconder tudo, nós e todo mundo que se interessa por basquete teve acesso nesta semana a um artigo escrito por um jornalista dos Clippers, onde explica como realmente foi a época 2019-2020, conforme os jogadores dos Clippers tentaram negar determinados acontecimentos. Passamos a off-season toda da época passada preocupados como é que seriam os Lakers, que tipo de liderança teria o LeBron James numa organização como os Lakers, porque os Lakers tiraram Magic Johnson, como é que vai ser o Rob Pelinka agora, porque agora está a Linda Rambis e o Kurt Rambis, porque estamos a confundir situações de amizade com situações profissionais. É verdade, mas nunca questionamos como é que Kawhi iria liderar a sua equipa. Um ano depois, engraçado, vemos que a preocupação que houve em torno dos Lakers, esta mesma preocupação deveria estar toda nos Clippers, porque chegamos à conclusão que é uma equipa que não teve liderança, não tem líder. É uma equipa sem um verdadeiro comandante, sem um verdadeiro floor general. E não só floor general, um líder dentro e fora de campo, coisa que Kawhi não é. Isto não deveria ser uma surpresa para quem acompanha a carreira de Kawhi. E a pergunta que eu faço é, por que alguma vez nós rotulamos o Kawhi Leonard como um bom líder? Kawhi nunca foi líder, nunca foi um bom líder. Nos Spurs não era líder, a equipe era mais do Tim Duncan do que outra coisa. Nos Raptors também não foi líder. E é aí onde começou a narrativa de que Kawhi é um bom líder. Falsa. Porque o verdadeiro líder daquela equipa, e não se fala muito e deveria se falar mais, foi Kyle Lowry. Kyle Lowry era o verdadeiro líder daquela equipa. Com isto eu não estou a dizer que o Kawhi não é um grande jogador, o Kawhi é um excelente jogador, mas devido à forma dele ser com a mídia, com os jogadores, os colegas de equipa, muitas das vezes não exigimos dele o mesmo que exigimos de outras superestrelas, o que está errado. Todos nós sabíamos quais eram as condições que Kawhi Leonard tinha
para assinar um novo contrato e o que ele exigiu, né, para assinar o contrato com os Clippers. Essas exigências que foram, hoje podemos dizer, exageradas, de madonas, primadonas, de pessoas que, sinceramente, não tem palavras. Essas exigências foram tantas que o que provocaram? Separação no balneário. Tínhamos um balneário formado por primadonas, jogadores que achavam-se divas, achavam-se demais, jogadores que naquele balneário ainda não tinham conquistado absolutamente nada, mas achavam que tinham que ter determinados comportamentos. É normal haver um tratamento especial para as tuas estrelas, mas com Paul George e Kawhi nós vimos que foi demais. E vou dar aqui alguns exemplos. Kawhi e Paul George tinham as suas próprias seguranças e os seus próprios treinadores. Isto até nem é algo muito ridículo ou exagerado, porque até o Michael Jordan tinha seguranças, Kobe Bryant também tinha os seus treinadores. Então, isso não é o grande problema. O problema começa agora. Kawhi ainda vivia em San Diego, uma localidade distante do local de trabalho, o que provocava constantes atrasos para quando a equipa tinha voos para fazer road games. Haveria alguém a contestar, a falar sobre isso? Não, nós todos sabemos que LA é conhecido por ter muito trânsito. O tratamento especial que davam ao Kawhi e ao Paul George era tanto que os próprios colegas começaram a dar conta que Kawhi e PG escolhiam quando é que queriam jogar, quanto tempo é que eles jogavam naquele determinado jogo. Ou seja, nós víamos ali Doc Rivers e tudo muito mais a aparecer, mas Doc Rivers era um boneco. Tanto que podemos dizer que Paul George falhou por volta de 24 jogos e Kawhi Leonard faltou por volta de 15 jogos, em que muitos deles eram load management e víamos com desculpas, knee management, etc. Era load management, não queria jogar. E os jogadores tinham tanto poder que até sobre o calendário de treinos havia poder dos dois jogadores. Consoante a vontade dos jogadores, havia treinos ou não havia treinos. Daí haver, por vezes, cancelamento de alguns treinos. Isto é ridículo. Nenhuma equipa é campeã com este tipo de comportamento. Eu não sei onde é que estava o Jerry West, que criou nos Golden State, nos Lakers, cresceu numa cultura vencedora. Como é que ele permitiu isto? Inventavam desculpas como estou a receber treatment ou estou a workout para evitar um confronto com a mídia. Eles só tinham contato com a mídia no mínimo 45 minutos depois do jogo ter acabado, obrigando que os seus colegas que de certa forma tivessem o maior papel e acabavam por ser as vozes da equipa. Para piorar, nós tivemos dois jogadores que quando saíram da equipa tiveram comentários nada agradáveis e de certa forma só veio demonstrar que às vezes aparecia Lou Williams, Zubac, etc. a negarem certas histórias, mas haviam coisas que eram verdade. JaMychal Green recordou mais uma vez sobre o que aconteceu na série contra os Nuggets e ele de forma indireta disse que a diferença entre os Nuggets e os Clippers naquela série foi que os Nuggets tiveram coração e os Clippers não tiveram coração. Ele não se alongou muito mais, mas para um bom entendedor meia palavra basta. Montrezl Harrell assinou agora para os Lakers. Montrezl Harrell, eles queriam tirar o Harrell da equipe. O Harrell foi um dos jogadores que mais choque tinha com esta
este tratamento, este privilégio, este endeusamento, se assim podemos dizer, de Kawhi e Paul George. E quando ele assinou, ele apenas disse que ele achou que a equipa não queria ele e que as coisas nos Lakers eram diferentes, o ambiente era diferente. Sabe-se lá porquê? Depois tivemos o nosso, o que é falar dos Clippers e não falar sobre algo que o Paul George disse. Paul George recentemente teve num podcast e ele aproveitou para atribuir culpa a todo mundo, atribuiu culpa a todos, a tudo e todos, menos em quem? Em si. Paul George disse que não conseguiu treinar por causa do seu ombro e tudo muito mais. Depois passou para a parte mais engraçada, onde ele chegou e quis atribuir maior parte da culpa para Doc Rivers, dizendo que Doc Rivers queria fazer dele de um Ray Allen, de um J.J. Redick. Ele disse que conseguia fazer isso, mas que não era o jogo dele, que ele precisava de mais flow, mais situações de pick and roll e mais situações de post-up. O Doc Rivers realmente teve culpa. Ele não usou os jogadores da forma como deveria, não controlou a situação conforme deveria. Quando haviam situações de treinos, eles também tinham que ter ele tinha que ter uma outra postura. E não teve. Falhou como treinador. Os treinadores com o cadastro mais horrível que já vi, mas pronto. A questão é que sempre que o Paul George vem prestar declarações, passado X tempo nós vemos que aquelas declarações nunca batem 100% certo, é incrível. O T desculpa. E aqui eu vou dar-vos um dado curioso. Ele diz que o Doc utilizava como Ray Allen, como J.J. Redick, que ele precisava de pick and rolls. Ora, Paul George é engraçado. O Paul George teve com os Clippers na época passada a época em que mais situações de pick and roll teve. A grande parte das plays de Paul George eram provenientes de pick and roll, 33%. Ora, se estamos a falar de pick and roll e as pessoas que estão a assistir isto sabem o que é, todos nós sabemos que com isto não tem como haver algum tipo de referência com a função de um Ray Allen e um J.J. Redick em campo. Ele conseguiu a sua época de porcentagem em pick and roll. Veio posteriormente a época em que ele teve com os OKC, em que foi 25%, se não estou em erro. O jogador também disse que na série dos Clippers com os Nuggets não foram feitos nenhum tipo de ajuste, que os jogos eram os mesmos, que estavam sempre a lidar com as mesmas coisas, mas que ajustes que eram bons não eram feitos. Mas a pergunta é, que ajustes Doc Rivers tinha que fazer para que Paul George não lançasse no backboard da tabela? Que não lançasse 4 de 16 de field goal no último jogo, no jogo 7? Que Kawhi não lançasse 6 de 22 em campo, no jogo 7? E por último, que ajustes Doc Rivers tinha que fazer que evitasse que Paul George e Kawhi tivessem um total de 0 pontos no último quarto? Doc Rivers teve culpa, mas em momento algum conseguimos ver que Paul George e Kawhi souberam admitir que, publicamente, né, os seus erros, que falharam. Não vimos isto. Em suma, isto é a prova que uma equipa não é formada só com grandes nomes. Os Clippers menosprezaram os fundamentals para poder ser campeão, porque viram como as coisas foram com Toronto. Passaram a época a menosprezar treinos, a focar nos Lakers, a viver com o que a mídia dizia e pagaram caro por isso. Eu vejo críticas a jogadores
como Kobe Bryant, que já teve lideranças sobre os Suns e acabou por choke, Stephen Curry, 3-1, choke, LeBron James com os Dallas Mavericks, KD e outras superestrelas que quando em momentos grandes tinham que aparecer, não apareceram, levaram a sua equipa para a derrota e receberam críticas porque são superestrelas e temos que exigir. Mas nós não conseguimos ver isto com o Kawhi. O Kawhi underperformed e não recebeu nem metade das críticas que estes jogadores que eu mencionei levaram. E esta narrativa tem que mudar. Vamos ver como é que a nova época dos Clippers vai ser. Mas os Clippers, pessoalmente, para mim, né, pessoalmente, não espero grande coisa deles, porque continuam a ter o mesmo problema, não tem um líder, não tem um floor general. Eles tinham a obrigação de ir atrás, né, e conseguir, obviamente, de um CP3, de um Rondo, mas não quiseram pressionar o gatilho para ter um deles. E agora continuam a ser um floor general. Eles precisavam de um Chris Paul que fosse um líder vocal, dentro e fora de campo. Eles continuam a não ter isso e continuam a não ter um playmaker. Houve vontade do CP3 voltar para os Clippers. Não houve vontade dos Clippers em pressionar o gatilho da mesma forma que pressionaram para a trade do Paul George. Os Clippers pensaram que o load management de Toronto fosse acontecer e fosse funcionar conforme funcionou com os Raptors. Só que para isso era necessário que certas adversidades que apareceram, infelizmente, no percurso de playoffs dos seus adversários aparecessem novamente. Mas isto são coisas que não acontecem toda hora. Veremos o que sai daí. Eu só espero que superem isto mais rápido que o KO do Nate Robinson. Que eles consigam shock the world como Nate Robinson. Epá, hoje foi isto. Esta é a reação do dia. Vejam o nosso novo episódio que já está disponível no nosso canal do YouTube. Luquene não sabe nada de basquete e fomos.